Sem mais demoras, eu quero dar continuidade ao texto que foi lido pelo pastor Lennon no domingo passado, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 18. E como encerraremos a série nesta noite, nós ultrapassaremos para o capítulo 6 e faremos o fechamento, o encerramento da nossa série. Portanto, nós teremos uma leitura um pouco mais longa, mas final de série é assim, o último episódio sempre é o maior, né? A fim de a gente compor tudo aquilo que Deus tem para nos entregar através dessa série que foi maravilhosa. Então, se você trouxe sua Bíblia, por favor, abre comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, nós vamos ler até o 33, depois entraremos no capítulo 6, lendo do 1 até o 24. O texto bíblico diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Entramos então no capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Servos, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e também para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode apagar a luz, por favor? Coube a mim nessa noite a missão de encerrar essa série. Essa série que nos trouxe grande crescimento e edificação, em que nós temos sido a cada domingo aperfeiçoados através da palavra de Deus. Essa série que nós conectamos com a série de Colossenses e foi complementar a série de Colossenses, que também nos trouxe grande crescimento. E essa série em que nós focamos, em que nós meditamos acerca da soteriologia, ou seja, a teologia ou a doutrina da salvação, e aprofundamos o nosso conhecimento e a nossa análise acerca da eclesiologia, a doutrina ou a teologia da igreja. E destacamos na carta de Efésios a igreja como o corpo de Cristo. Enquanto em Colossenses nós trabalhamos Cristo como o cabeça da igreja, nós trabalhamos em Efésios a igreja como o corpo de Cristo. No domingo passado, pastor Lennon lançou diante da igreja o convite de Cristo para sermos imitadores de Deus. Quem estava aí no domingo passado? Foi um convite direcionado e específico e objetivo para que a gente imite Deus, como prática daqueles que não são mais trevas, mas que foram transformados pela graça e agora são luz e vivem na luz. A leitura bíblica feita no domingo passado foi no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 17, e hoje sob o tema As Armaduras de Deus. Repita comigo: as armaduras de Deus. Nós vamos meditar a partir do versículo 18 os conselhos que Paulo inicia direcionando aos maridos e às esposas, e já no capítulo 6 ele direciona esses conselhos práticos aos filhos e aos pais, aos empregados e aos empregadores. E depois disso nós vamos entrar com mais ênfase a partir do verso 10, em que Paulo destaca as armaduras de Deus como instrumentos fundamentais para enfrentarmos, e não somente enfrentarmos, vencermos a batalha espiritual em que nós combatemos todos os dias. Vocês percebem esse combate? Vocês percebem essa guerra espiritual? Você percebe? Na sua vida, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida espiritual, você percebe esse combate? Parece algo tão simples, mas a gente percebe esse combate quando é muito mais fácil passarmos 1, 2, 3 horas assistindo futebol, assistindo Netflix, do que no momento de devocional, não é verdade? Nós somos humanos e isso de fato acontece, não sejamos hipócritas. É muito mais fácil você ficar lá do que você tirar um tempo de devocional. Isso faz parte dessa guerra espiritual. Quer ver à noite? Você abre a Bíblia, bate um sono terrível. Esses dias eu brinquei no grupo do retiro, um pouco antes do retiro, as pessoas ansiosas, dizendo: não vou conseguir dormir. Eu mandei: leia 3 capítulos. Vai bater um sono inexplicável em você, irmão. Nós passamos todos os dias pela guerra espiritual. Todos os dias nós estamos combatendo.
Mas antes de entrar na aplicação da mensagem de hoje, eu gostaria de investir alguns minutos para, de forma bem rápida, e vai ser bem rápido mesmo, sintetizar um pouco do que nós aprendemos nessa jornada da série de Efésios, a fim de que a gente faça um fechamento. E se você perdeu algum ou não acompanhou a série como um todo, você tem a oportunidade de entender aquilo que Deus tem para entregar para nós. E também te faço um convite para no canal do YouTube acompanhar todas as mensagens da série. Mas fazendo uma análise capítulo a capítulo, lá no capítulo 1, Paulo inicia falando a respeito da igreja de Cristo. Paulo inicia falando sobre o plano da salvação e o plano da redenção em Cristo. Vocês foram salvos em Cristo. Então ele diz: eu também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Ele apresenta Cristo como o cabeça da igreja, apresenta a igreja como corpo de Cristo e o plano da salvação e redenção em Cristo. Inclusive o termo em Cristo é muito utilizado nas cartas paulinas. Paulo utiliza o termo em Cristo na sua coletânea de cartas cerca de 106 vezes. E somente na carta de Efésios ele utiliza 36 vezes, porque a igreja está em Cristo. A salvação está em Cristo Jesus. Já no capítulo 2 ele trata acerca da ressurreição espiritual, aquele que foi alcançado, a nova condição daqueles que foram salvos pela graça e passaram pela justificação em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, logo no versículo 1, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados, vocês estavam mortos. E agora fisicamente, reflita aí, talvez alguns de nós, Cadu, nem vivos estaríamos, se não fosse a graça do Senhor. Afinal de contas, só você sabe o bicho ruim que você era, irmão, que você era, irmã. Talvez nem vivo estaria, mas a graça do Senhor te alcançou. A graça do Senhor nos alcançou e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós estávamos mortos por conta da nossa desobediência e dos muitos pecados. Mas lá no verso 4 ele diz: Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto. Aleluia. Ele nos amou tanto. E no verso 8 ele diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Vocês foram salvos pela graça. Chegando então no capítulo 3, ele apresenta os mistérios e a revelação divina. Ele diz, lá no verso 6, este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele traz a doutrina, ele traz a teologia da graça, da justificação, da eclesiologia, a igreja como corpo de Cristo. Ele situa a igreja de Éfeso acerca daquilo que eles são. Vocês são igreja. Agora no capítulo 4, 5 e 6 ele começa a aplicar a teologia, a aplicar a doutrina. E ele começa a trazer conselhos práticos para a igreja de Cristo. Conselhos práticos para que a igreja haja, viva, de acordo com o corpo de Cristo. Haja de acordo com uma igreja que tem Cristo como seu cabeça. Então ele começa lá no capítulo 4 falando acerca da unidade da fé e da vivência cristã. Ele diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ele diz, irmãos, não sejamos imaturos, como as crianças são,
para que a gente não fique sendo levado, empurrado por qualquer vento de doutrina ou qualquer novos ensinamentos. Também não sejamos influenciados a enganar com mentiras. Verso 15, ele chega e diz: em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele fala então da unidade da igreja, uma igreja que não precisa ser unânime, mas deve ser unida, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que fala a verdade em amor, para que sejam cada dia mais parecidos com Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele chega então no capítulo 5, trazendo alguns conselhos práticos da vida cristã. Tais conselhos são direcionados aos cristãos de forma geral, e ele direciona alguns conselhos específicos aos maridos e às esposas. Ele inicia dizendo: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. E quando ele fala aos maridos e às esposas, ele diz: esposas, vocês precisam submeter-se aos seus maridos e respeitar os seus maridos. Mas eu não estou falando de qualquer marido, não estou falando de um marido grosseiro, não estou falando de um marido relapso. Estou parafraseando Paulo aqui. Não estou falando de um marido agressivo, de um marido descomprometido. Eu estou falando de um marido que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez por ela? Entregou a sua vida. Ou seja, esta mulher que submete-se, respeita este marido, submete-se e respeita um marido que entrega a sua vida por ela. É sobre isso que Paulo está falando. Ele chega então no capítulo 6, continua os seus conselhos aplicados, e ele direciona alguns conselhos práticos aos pais e os filhos, e aos servos e aos senhores. Ele então diz aos filhos: honrem seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: filhos, honrem seus pais e suas mães. Então ele vai lá na lei de Moisés, traz a lei, aplica na igreja e diz: vocês precisam honrar pai e mãe. E ele direciona o conselho aos pais dizendo: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Ou seja, pais, sejam sábios, busquem no Senhor a sabedoria para a educação dos filhos. Hoje de manhã nós tivemos um culto especial também, em que 4 crianças foram apresentadas. Hoje nós tivemos uma, e é motivo de grande alegria nós apresentarmos crianças, colocarmos diante de Deus. Pastor Leno chamou da nossa congregação aqui, né? Congregação dos Kids. A igreja ama levando a sério crescer e multiplicai. Né, teacher Léo? Aí 2 de uma vez só. E as pessoas ficam preocupadas porque o mundo está difícil, o acesso à informação, a exposição a que os nossos filhos estão é muito grande. Certo de que educar um filho hoje é muito mais difícil do que há 50 anos atrás, por conta do acesso à informação, por conta da exposição. Isso tem feito com que as pessoas fiquem com medo de ter filhos. Mas nós, como cristãos e servos de Deus, com sabedoria colocamos os nossos filhos no mundo e educamos na instrução do Senhor, para que os nossos filhos e as nossas filhas sejam resposta para o mundo corrompido. Para que o teu filho e a tua filha, irmão, seja resposta de oração a um mundo corrompido. Para que o teu filho e a tua filha seja resposta de oração lá no trabalho dela, no trabalho dele, seja um impulsionador da fé, seja um ministro do evangelho, seja a igreja do futuro, seja aquele que vai ministrar cura, salvação e libertação sobre a vida de um mundo corrompido.
entendendo também o contexto histórico e social da época em que a escravidão ainda existia, Paulo escreve e se preocupa com o cenário e a relação entre escravos e senhores, ou servos e senhores. E no verso 5 do capítulo 6 ele vai dizer: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e amor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Trazendo para os nossos dias, é um conselho prático para empregador e empregados. Como empregados, desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Se eu decidir que eu vou vender uma parte do meu tempo, que o meu tempo seja aplicado no meu trabalho da melhor forma possível. Ah, mas eu não estou satisfeito lá. Então sai de lá, irmão. Não fica dando mau testemunho. Que pega atestado 3 dias na semana, chega atrasado. Ore para que Deus te dê um novo lugar, um novo emprego, abra outras portas, Deus pode fazer. O conselho de Paulo é: obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor e sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Olha a gravidade disso, a importância disso. Sirvam como vocês serviriam a Cristo. E ele diz, verso 9: senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameace. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Não importa se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, Deus vê da mesma forma. Não importa se você é patrão ou empregado, Deus vê da mesma forma. Diante dele não há favoritismo, não tem filho preferido. Ele conclui então esses conselhos práticos à igreja, e chegamos então no versículo 10, abrindo uma outra seção dessa carta, a seção final. E o verso 10, que compõe o texto base que nós lemos para a mensagem de hoje, em que Paulo trata da guerra espiritual, e nós já refletimos que nós percebemos, identificamos essa batalha espiritual no nosso dia a dia. Então nós sabemos, por conhecimento prático, teórico, no nosso dia a dia, que a vida cristã não é um parque de diversões, que a vida cristã não é um mar de rosas. A gente entende que a vida cristã, ou a nossa vida espiritual, não se desenvolve numa bolha ou numa estufa espiritual. Nós estamos no mundo, expostos ao mundo. E nessa batalha, nessa guerra espiritual, nós enfrentamos 3 inimigos terríveis. O primeiro é o inimigo interno, que é a nossa própria carne. Lutar contra a nossa própria natureza, contra os nossos próprios desejos, não é difícil. Lutar contra mim mesmo, lutar contra nós mesmos. O segundo, que está ao nosso redor, que é o mundo, os desejos do mundo, as ofertas do mundo. E por fim, terceiro, o inimigo externo, que é o próprio diabo. Quando nós olhamos então para esses 3 inimigos terríveis, há 2 sérios e graves perigos quando nós entramos nessa batalha. Identificamos os inimigos. Há 2 graves e sérios perigos. O primeiro perigo é subestimar o inimigo. E acontece muito, irmão. Muito crente subestimando o inimigo. Subestimando as forças, o poder, as armas do adversário. Olhando o adversário, olhando o inimigo como algo inofensivo, que não pode atacá-lo. E o segundo sério e grave perigo é quando nós
superestimamos o inimigo. Superestimar o inimigo é tão danoso quanto subestimar, porque quando nós subestimamos o inimigo, nós ficamos expostos. Quando nós subestimamos o inimigo, nós ficamos desarmados. Mas quando nós superestimamos o inimigo, nós perdemos a paz que há em Cristo Jesus. A gente caminha com medo, com temor. Não desenvolvemos a coragem que Cristo nos traz, a paz que Cristo nos traz. Perdemos a alegria da salvação e vivemos com medo, como se fôssemos presas fáceis. Essa é uma guerra que começa no céu e não na terra, irmãos. E eis aí a grande discussão da filosofia e da teologia. Qual a origem do mal? O mal se origina quando um querubim da guarda nutre no seu coração o desejo, o orgulho de ser igual a Deus e de ser maior do que os outros anjos, e sentindo-se insatisfeito com a sua posição ou com a posição que Deus lhe deu. Ele é expulso do céu e arrasta com ele uma multidão de anjos que após a expulsão tornam-se demônios. Forma-se então o reino das trevas. Forma-se então o que Paulo chama de principados e potestades nas esferas celestiais. Portanto, após a queda do Éden, o homem fica exposto ao mal. Fica exposto aos combates desta guerra espiritual. Trata-se, irmãos, de uma guerra sem trégua. Não tem bandeira branca nessa guerra. Trata-se de uma guerra que não tem pausa. Uma guerra que é tratada com armas pesadas. E o inimigo não tem nenhuma dó de derrubar você, de destruir você. Trata-se de uma guerra em que todos nós estamos num combate diário, e nenhum de nós estamos imunes às forças do mal, às tentações, assim como Jesus esteve exposto às tentações quando esteve aqui. Dada essa introdução, eu gostaria de entrar na aplicação da mensagem de hoje. Paulo então inicia esta sessão do capítulo 6, no verso 10, com um conselho direto e objetivo. Eu vou pedir para a mídia deixar na tela, estou lendo na NVT, Efésios 6 e 10, e pode deixar os demais versículos, que a partir de agora nós vamos fazer uma exposição mais profunda acerca desses versículos. E é importante que fique em tela para que a gente fixe aquilo que Deus tem para nós. Então ele inicia essa sessão com um conselho direto e objetivo, dizendo uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Nós, como seres humanos, à medida que vamos crescendo, estudando, nos desenvolvendo, ganhando dinheiro, nós aperfeiçoamos algo que já nasceu com a gente, que é a tendência à independência. À medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, ficando mais inteligente, diplomado, à medida que a gente vai tendo mais condições, a gente vai gerando uma tendência à independência, a confiar na força do nosso braço, na nossa inteligência, nos nossos diplomas, nos idiomas que a gente fala, no dinheiro que a gente tem e no patrimônio que a gente tem. Não é verdade? Não é assim que acontece? A gente vai se fiando em nós mesmos. Paulo então alerta a igreja de Éfeso, porque como vocês já estudaram, Éfeso era uma cidade rica e próspera, uma cidade portuária, uma cidade bem desenvolvida, que se desenvolvia a partir do porto, mas também era uma cidade que se desenvolvia a partir do turismo, das pessoas que vinham para visitar o templo da deusa Diana. Então também era uma cidade idólatra, rica e idólatra. Paulo alerta a igreja e diz: vocês precisam ser fortes no Senhor e em seu grande poder. Não se fiem em vocês, dependam do Senhor.
a nossa força frente à perseguição que vai vir aí, porque a igreja de Éfeso era uma igreja de gentios. A perseguição dos mestres judaizantes, a perseguição dos judeus vai vir aí. A perseguição de Roma vai vir aí. Mas a nossa força vem de um único lugar, de Deus, e o poder está nele. Verso 11, então ele segue dizendo: vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Irmãos, fica evidente no texto que o nosso inimigo não age de forma desordenada. O nosso inimigo não age de forma despretensiosa. Ele não age de forma não planejada. Ele age com estratégia. Pensa no indivíduo paciente. É o inimigo. Ele não tem pressa de te derrubar. Ele vai aproveitando brechas, ele vai aproveitando aberturas, sinais, para nos derrubar e destruir. Ele age então de forma estratégica. Em outras versões, a Bíblia vai trazer como ciladas, armadilhas do diabo. Agora imaginem essa guerra espiritual. Agora imaginem esse cenário de guerra em que nós somos combatentes de Cristo, em que nós somos soldados de Cristo. Colocamos-nos neste cenário de guerra e imaginem o inimigo lá do outro lado desenvolvendo e criando estratégias. Imaginem comigo as estratégias do diabo nessa guerra. Onde será que ele coloca os seus maiores esforços? Onde será que ele empreende os seus maiores soldados, os seus melhores soldados? Onde é que ele posiciona e situa as suas melhores armas? Será na porta de uma balada, num boteco, numa boca de fumo, onde ele já tem o seu território garantido e absoluto, onde ele já domina? Ou será que ele empreende todos os seus esforços, toda a sua estratégia em ações para destruir a igreja do Senhor, o teu casamento, a tua família e os teus filhos? Onde é que estão direcionados os canhões do inimigo? É para a igreja de Cristo, é para a tua casa, para o teu casamento e para a tua vida. Onde ele não tem território, onde ele não tem espaço. Por isso a seriedade desse texto que Paulo nos traz. Nós estamos numa guerra. E o pior e o grande problema disso tudo, irmãos, é você não assumir um lugar ou um lado nessa guerra. É não assumir definitivamente um lugar nessa guerra, visto que Jesus diz: quem não é por nós é contra nós. E lá em Apocalipse 3,16, o Senhor vai dizer: você não é quente, você não é frio, você é morno, e se você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, pastor, que pesado isso para domingo à noite. É o texto bíblico. Ou seja, se você vem à igreja e segue fazendo tudo que o diabo gosta, você não está do lado de Deus nessa guerra, e eu preciso te falar isso. Se você vive uma vida no domingo à noite, e de segunda a sábado você vive uma outra vida, eu preciso te dizer que você não está do lado de Deus nessa guerra. Nossa, pastor, que pesado, eu vim numa igreja de parede preta achando que as coisas seriam mais flexíveis, mais tranquilas. Não. Aqui a Bíblia é aberta, a palavra de Deus é ministrada, e a palavra de Deus gera transformação de vida. Se não houver transformação nos meus hábitos, na minha conduta, não faz sentido eu estar aqui, irmão. Nós precisamos decidir quem nós somos, se nós somos cristãos autênticos ou se nós somos fãs de Cristo. Porque o fã é descomprometido, o fã curte, dá uns likes ali, mas o cristão é comprometido com a missão, com a guerra e com o reino. Nós precisamos decidir quem Deus é para nós.
Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte da vida eterna, ou Ele é o meu amuletinho da sorte que eu recorro a Ele quando as coisas começam a dar errado? Eu preciso decidir quem Deus é para mim. Quando eu decido que Ele é a minha fonte de salvação, fonte de vida eterna, eu escolho um lado nessa guerra. Na sequência do texto, então, Paulo trata sobre quem não é o adversário nessa guerra. Ele vai dizer então lá no verso 12: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A pior coisa nessa guerra é o inimigo oculto, é não saber com quem está lutando. Paulo usa então essa figura de linguagem, carne e sangue, para afirmar que a nossa luta não é contra as pessoas, irmão. A minha luta não é contra os irmãos da igreja. A sua luta não é contra seu marido, contra sua mulher, contra seus filhos, contra seu chefe, contra seu colega de trabalho. A tua luta não é contra seu pai, sua mãe, seu vizinho, seus irmãos da igreja, seus irmãos do GP, seus pastores. Não. A tua luta não é contra os políticos corruptos do nosso país. Não. O grande problema é que nós abrimos frentes de guerra contra pessoas, e nisso nós machucamos, nós ferimos, nós falamos mal, nós caluniamos, nós fazemos chorar, nós fazemos sangrar por dentro, nós buscamos justiça social sobre algo que foi feito contra nós. Mas mesmo que as pessoas possam ser instrumentos do inimigo contra nós, a nossa luta não é contra as pessoas. Isso faz todo sentido, porque essa é uma estratégia do inimigo real e absoluta para que a gente perca o foco. Numa guerra, quando a gente perde o foco do inimigo, nós ficamos expostos, porque o verdadeiro inimigo está nos atacando pelas costas, enquanto nós estamos gastando energia com o inimigo errado. E como nós gastamos energia com o inimigo errado, não é verdade? A nossa luta é contra o diabo, cola fina, sete pele, tinhoso, seja lá como você queira chamar. Nós não vamos dar ênfase para ele aqui, porque aqui nós falamos de Cristo. Verso 13, então, Paulo nos diz: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Depois da batalha, vocês continuarão? Só para ver se vocês estavam aí ainda. Vocês ficarão de pé e firmes. Isso quer dizer o quê? Vivo, saudável, uma cicatriz ou outra, Tiago, uma ferida ou outra, uma marca ou outra, mas de pé e firme. Paulo então destaca as armaduras de Deus como uma forma de resistir no tempo do mal ou no dia mal. E eu preciso te dizer, irmão, e talvez você já saiba disso muito mais do que eu, o dia mal chega. O dia mal chega para todo mundo. O dia mal chega nos nossos relacionamentos. O dia mal chega nas nossas relações dentro de casa. O dia mal chega nas frustrações. O dia mal chega quando você perde o ente querido por uma doença. O dia mal chega e te arrebenta e te faz questionar a sua fé em Cristo. O dia mal chega na tua vida espiritual, em que você olha para o lado, vê o irmão com a mão levantada, chorando, derramado na presença do Senhor, e você mais seco que um deserto, dizendo: Deus, será que eu me desconverti? O dia mal chega nas nossas vidas, e as armaduras de Deus são instrumentos e formas de nós resistirmos no dia mal, ou no tempo do mal. Nós falamos
sobre a luta contra inimigos errados, mas também há lutas com armas erradas. A gente gastando arma, a gente gastando munição que a gente não deve gastar. Paulo destaca lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, dizendo: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Não é olho por olho, dente por dente. Ele fez para mim, eu vou fazer para ele. Não é a minha justiça social. Usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Na Almeida Revista Corrigida ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Precisamos usar as armaduras que Deus colocou em nós, irmãos. Precisamos deixar de usar as nossas próprias armas, confiar na nossa própria força e passarmos a confiar em Deus para vencermos essa guerra. E a partir de agora o texto bíblico vai destacar os elementos dessas armaduras. Que armaduras são essas que Paulo traz? Que armas poderosas em Deus são essas? Na lista a seguir nós vamos encontrar aparentemente 5 armas de defesa e uma arma de ataque, como foi definido por Russell Shedd e Dale Mulholland no livro Epístolas da Prisão. Eles destacam e descrevem 5 armas de defesa e uma arma de ataque nas armaduras de Efésios 6 e 10. A primeira arma, assim, verso 14: assim mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Cinto da verdade é a primeira arma. A verdade, a pastora Marlise trouxe uma mensagem 2 domingos atrás a respeito de falar a verdade, de viver a verdade, de fugir da mentira. A verdade como o conhecimento e a convicção em Deus. Saber que a palavra de Deus não falha e que pode tudo passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse cinturão, o cinto da verdade, era o cinto que o soldado usava, nessa analogia de Paulo, era o cinto que o soldado usava, o cinturão que o soldado usava, para dar sustentação para toda a armadura dele. Ou seja, sem a verdade, nós estamos desprotegidos. Se estamos em dúvida quanto à verdade revelada, nós não temos condição de defesa, nós estamos desarmados. Ele segue então para a segunda arma, que é a couraça da justiça. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Em que, à medida que nós passamos pela transformação constante, nós vamos nos despindo de nós mesmos, da nossa justiça social, e vamos sendo revestidos da justiça divina, tendo nosso coração guardado nele, protegido nele, pois a justiça é dele, e ele que controla todas as coisas. Verso 15, então ele vai dizer: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Essa é a terceira arma, calçados com a preparação das boas novas, ou em outra versão, calçados com a preparação do evangelho da paz. Essa preparação é a prontidão para falar de Cristo a qualquer pessoa, a qualquer tempo, em qualquer oportunidade, fazendo defesa da nossa fé. Afinal, nessa guerra, Jesus nos comissionou para resgatarmos as pessoas que estão do outro lado dessa guerra. Amém? Verso 16 então: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Chegamos então na quarta arma, que é o escudo da fé.
O escudo é uma arma poderosíssima de defesa. E quando ele fala de escudo da fé, ele fala da fé que é o compromisso com o Senhor. Eu confio nele. Apesar dos dardos inflamados do maligno, dizendo: você não vai conseguir, vai dar tudo errado. Eu levanto o escudo da fé e diz: a minha fé está centrada no Senhor e nele eu confio. O escudo da fé é lealdade que cresce à medida que nós progredirmos no nosso conhecimento do Senhor, no nosso conhecimento nele, à medida que nós vamos confiando nele, acreditando nele, vivendo as experiências, não por ouvir falar, mas vivendo na nossa vida as experiências com ele. O nosso compromisso de fé, o nosso escudo da fé vai sendo cada vez mais fortalecido. E o escritor aos Hebreus vai de forma mais objetiva e contundente dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé eu fico exposto. Sem fé eu não acredito na vontade soberana de Deus. E lá em Romanos 12, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e... Que orgulho dessa igreja, glória a Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando eu levanto o escudo da fé, eu estou dizendo: ei, inimigo, eu confio que a vontade de Deus é soberana na minha vida. Eu confio que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Embora as coisas não estejam saindo do jeito que eu quero, a vontade é dele. Embora os caminhos estejam sendo diferentes daquele que eu imaginei, eu confio porque eu sei em quem eu tenho crido. E como Jó, a gente se levanta dizendo: o meu Deus se levantará na terra, porque eu confio nele, eu sei em quem eu tenho crido. Verso 17, a gente já está caminhando para a nossa conclusão. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é o que aponta para a proteção dos nossos pensamentos, da nossa mente, a cura na mente. Capacete da salvação é aquele que nós usamos sabendo que nós fomos salvos em Cristo, fomos justificados por Cristo. Mas aí vem o inimigo no seu ouvido assim dizendo: ei, e o teu passado? Você lembra o que você fazia? Você lembra quem você era? Você lembra tudo que você fez? Aí com o capacete da salvação você diz: eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho certeza da salvação. Eu tenho certeza que os meus pecados ele pegou e jogou no mar do esquecimento, e que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, eu ressurgi nas águas do batismo e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O capacete da salvação protege a minha mente, meu coração, a minha vida em Cristo Jesus, dizendo: eu fui salvo pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E a sexta arma, por fim, é a única arma de ataque. Falamos então de 5 armas de defesa e uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. Essa sexta arma é ofensiva, é contundente. Por isso que nós destacamos tantas vezes aqui nesse púlpito, pastor Leno, pastora Marlise, que nós precisamos ler a palavra de Deus, que nós precisamos abrir a nossa Bíblia e meditarmos na palavra de Deus. Essa arma que é ofensiva refere-se à espada que o Espírito usa, ou seja, a espada do Espírito. É dessa forma que Paulo trata a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, é a espada que o Espírito usa. Usa para quê? Quando a palavra aplicada pelo Espírito gera convencimento, regeneração, transformação e cura de alma. Eu posso ficar 3 horas falando aqui, mas quem convence é o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Por isso que Paulo diz: vocês precisam usar, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Nós temos vivido a era da informação, não é verdade? Tudo está na palma da nossa mão. Contudo, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais superficiais em conhecimento. Sabem um pouquinho de tudo, mas não se aprofundam em nada. Isso tem desenvolvido no meio da igreja de Cristo anemia espiritual. Nós temos desenvolvido crentes fracos, que se alimentam do miojo, dos cortes do pregador famoso no Instagram. E esse é um alerta para a igreja de Cristo. Isso tem desenvolvido anemia espiritual, pois esse, abre aspas, miojo, são essas palavras com um pianinho no fundo, uma luz bem direcionada, uma oratória bem colocada e uma frase de efeito com uma voz postada, e aí a lágrima é derramada, a emoção acontece e segunda-feira tudo continua do mesmo jeito. Não há profundidade, não há análise da palavra de Deus, exposição bíblica. É sobre isso que nós temos alertado a igreja de Cristo, porque isso tem gerado anemia espiritual, e é por isso que às vezes acontece. Não estou dizendo que só por isso, mas às vezes isso pode acontecer. Irmãos que estavam caminhando conosco, que estavam aqui no culto do seu lado, que estavam caminhando com você no GP, já não estão mais, porque infelizmente nessa guerra espiritual eles foram atingidos, e eles estavam sem espada, sem capacete da salvação, sem escudo da fé. A falta de conhecimento sólido da palavra tem levado as pessoas a darem seu tempo, seu precioso tempo e sua audição a doutrinas vazias e crendices gospel. Você já ouviu falar em crendice gospel? Crendices que sequer estão escritas na Bíblia e que as pessoas absorvem como se fosse uma verdade absoluta. E para finalizar, então, eu vou trazer 5 delas aqui para você. Você já deve ter ouvido falar que a palavra ou que a frase "não temas" está escrito na Bíblia 365 vezes. Quem já ouviu falar isso? Isso é mentira, irmão, não está. Alguém ouviu isso, achou bonito e começou a replicar, e aí a gente, ai que lindo, Deus tem um "não temas" para mim todos os dias do ano. Ele tem um "arrependam-se" todos os dias do ano para nós. Sim, é óbvio que ele fala várias vezes "não temas porque eu sou contigo", ele nos encoraja, nos anima, mas não está escrito 365 vezes. Isso é mentira, crendice gospel. Uma outra crendice gospel que você já deve ter ouvido falar é: Deus não dá o fardo maior do que você possa carregar. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Aos irmãos de Corinto, Paulo fala a respeito de tentações, não fala a respeito de fardos da vida, de lutas da vida. A terceira é uma clássica assim, que as pessoas até postam no Instagram: não cai uma folha do céu sem que Deus não permita. Sabe onde está escrito isso? Inventários 1:7-1. Não está escrito na Bíblia. Sabemos que a vontade de Deus é soberana, e já falamos sobre isso, que Ele domina todas as coisas, controla todas as coisas, mas sem conhecimento a gente vai criando crendice gospel e vai citando coisas como se fosse Deus que tivesse falado. A quarta é, principalmente jovens aqui já ouviram isso, ou quando eram jovens: se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito em lugar nenhum. As pessoas citam como se fosse um texto bíblico, uma verdade aterrorizante, e a pessoa vem correndo para frente aceitar Jesus com medo. E por fim, aquela que está escrito até em paralama de caminhão: Deus escreve certo por linhas tortas.
Isso não está escrito na Bíblia, irmão. Eclesiastes 3 diz: Deus tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo está no domínio dele. Ele escreve da forma correta, no tempo certo, no momento certo. Nós precisamos abandonar as crendices gospel e nos apegarmos à palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para que a gente não fique desprotegido.